prezada aluna, prezado aluno. São objetivos de aprendizagem deste vídeo educativo número 6, reconhecer como as imagens informam e entender a utilização das imagens nos livros didáticos de história. As imagens que educam e instruem nos livros didáticos de história, é preciso nós considerarmos que é muito antiga a utilização das imagens visuais, tanto para educar quanto para instruir. Na tradição pictórica ocidental, em primeiro sentido, as imagens visuais integram o conjunto de representações sociais que, pela educação do olhar, definem maneiras de ser e de agir, projetando ideias, gostos, valores estéticos e morais. No segundo sentido, as imagens auxiliam ao ensino direcionado, definindo o saber, fazerem diferentes modalidades de aprendizagem da imagem com a função de visualizar a palavra nos processos de alfabetização fundamental até a imagem da palavra na aprendizagem de jovens e adultos. Se levarmos em consideração que a grande maioria dos autores de livros didáticos são historiadores, ou pelo menos professores de história, os manuais escolares, com seus textos escritos e imagéticos, ganham o status de serem representações da história. Você já parou para pensar nisso? Ao escolher um livro de determinado autor, vem subjacente a essa escolha uma certa representação da história. É a maneira como aquele autor articulou texto com imagem. É importantíssimo a gente ter consciência disso, porque nenhuma escolha é neutra. Vale lembrar aqui nesse momento. Da mesma forma, seria natural pensar que tais representações depois serão ressignificadas pelos seus leitores, sejam eles professores ou alunos. É isso que dá uma certa dinâmica e tem aí uma relação dialética. O autor escreve um livro que é uma representação da história, mas o leitor tem a liberdade de dar uma nova significação àquilo que foi proposto como representação. Então isso cria uma margem de liberdade, o que faz com que então o livro não seja uma estrutura rígida e sem a possibilidade de ser transformada pelo uso lúdico, pela forma trabalhada a partir dos conhecimentos prévios dos alunos e dos professores que fazem uso desse material escolar. Os textos e os recursos imagéticos presentes em um livro didático, como mapas, figuras, fotografias, pinturas, charges ou desenhos, são produtos da interpretação e da representação de uma certa realidade por seus autores. Ao longo do seu livro didático, há um momento em que a organizadora coloca que, hoje em dia, dada a complexidade da indústria editorial, muitas vezes os autores não têm contato com a produção dos recursos imagéticos. Ele elabora o conteúdo, mas o trabalho é fragmentado numa certa linha de produção editorial e muitas vezes ele não tem acesso e nem participa da criação dos recursos imagéticos. Esse é um dado importante porque muitas vezes a gente vê um descompasso entre a qualidade textual e a qualidade dos recursos imagéticos. Ao longo do tempo, na medida em que a sua experiência vai se ampliando, essa diferença é perceptível e isso vai aguçar o nosso olhar na hora que vamos fazer a seleção de um material didático a ser adotado num certo ano do ensino fundamental. Os autores que nós citamos nas referências nos alertam para o seguinte aspecto: silêncio, desconhecimento e representações eurocêntricas. A gente poderia assim definir o entendimento e a utilização da história da África, da história afro-brasileira e da história das culturas indígenas nas coleções didáticas de história do Brasil. Nós estamos enfatizando esse aspecto porque são demandas recentes que foram, através de 2 leis, exigidas para que participem agora da formação na educação básica, no ensino de história. Então, como essa discussão é recente, esses fatores são definidores de como estão sendo trabalhadas no contexto escolar a história da África, da história afro-brasileira e das culturas indígenas. Esse é um alerta e mostra a importância de trabalharmos transversalmente, interdisciplinarmente,
as questões étnico-raciais e fazer uma leitura crítica dos livros que adotamos. No livro didático de História, a imagem visual possui uma dupla função. Nós estamos recordando o que já foi afirmado anteriormente. A sua utilização não se limita somente a ilustrar acessoriamente o conteúdo verbal, mas forma também. Além de formar, cria imaginários. De tal forma que, quando você pensa na representação indígena, pelos artistas que vieram com a missão francesa, nós temos uma criação de um imaginário, o Debré, criando um imaginário ao longo de décadas durante o século XX, impondo para nós professores alguns cuidados que merecem consideração na avaliação dos usos e das suas funções na hora que a gente está usando essa imagem visual num livro didático. Certos preconceitos, certas naturalizações se fixam e são criadas a partir desse imaginário que vem subjacente à escolha visual que acompanha o conteúdo verbal. Os autores, quando produzem, atualmente, estão muitas vezes longe da possibilidade de avaliar como seu texto vai ser conectado com a imagem. Há questões comerciais, há questões de marketing, a forma como o livro se organiza, há muito tempo fugiu ao controle dos seus autores. Esse é um dado importante. Comparar um livro dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, se a biblioteca da sua escola tem, é um exercício muito interessante que vale a pena fazer a partir do 3º, 4º, 5º ano, porque as crianças que já sabem ler, com a sua mediação, poderão comparar como é que se apresentava a imagem nos anos 60, 70, 80 e como é que hoje ela está sendo proposta nos livros que são das primeiras décadas do século XXI. A compreensão de imagens requer uma aprendizagem cultural. Você já deve ter percebido quando nós discutimos isso em Fundamentos da Arte. Porque, no limite, permite reconhecer o que é uma pintura, o que é um desenho, o que é uma charge ou uma fotografia. E essa percepção da construção da imagem, nós precisamos distinguir que elas não representam a realidade em si mesma, mas sim uma reapresentação ou uma apresentação dessa realidade. Percebamos, por exemplo, no caso da fotografia. Fotografar uma cena não traz aquela realidade para a fotografia, e sim um aspecto dela. E eu sempre gosto de lembrar que a fotografia é caolha. Nós tiramos foto a partir de uma lente, sendo que nós, os seres humanos, olhamos para a cena com duas entradas de luz que forma uma imagem tridimensional na hora que ela é processada dentro de nós. A fotografia projeta num plano a partir de uma abertura. Esse é um detalhe que dá para você perceber por onde que vai essa discussão. Nossa cultura, imersa nessas produções de imagens por meios mecânicos, naturalizou a compreensão da imagem, mas nem sempre foi assim. Existe um exemplo famoso de antropólogos alemães que, atuando no interior da África, fizeram fotografias de mães com seus filhos, revelaram e depois trouxeram as fotos e colocaram para aquelas mães que tinham sido fotografadas de uma forma aleatória, para que elas procurassem ali a si mesmas com seus filhos. Naquele momento, uma cultura que nunca tinha contactado a fotografia, nenhuma mãe se reconheceu e reconheceu seu filho na imagem. Elas não sabiam ler imagens. Esse trabalho é exemplar, mostrando que distinguir uma pintura de um desenho, de uma charge, de uma fotografia, é uma construção histórica e cultural. É preciso uma imersão na cultura, desde a invenção da técnica, para que depois a gente se aproprie dela. Essa operação de percepção da imagem construída, por mais simples que pareça, implicará sempre no exercício de ver e reconhecer o que se vê por meio de operações conceituais. Como uma imagem bidimensional, pode ser então uma pintura, um desenho ou uma fotografia. Depende de toda essa formação cultural anterior por meio de uma imersão no contato com elas. Quem nunca viu uma pintura é apresentado a ela, e a partir dessa relação de aprendizagem vai distinguindo então a pintura da realidade, assim como quando você faz isso com um desenho e
como a gente já acabou de fazer um exemplo com a fotografia. A aprendizagem se processa num ambiente cultural historicamente determinado, é o que a gente pode concluir dessas reflexões, seguindo regras de codificação definidas segundo as práticas sociais de produção de sentido, para qualquer público a que se destine. Então, quando a gente está lidando com crianças, é preciso, então, reconhecer, antes de mais nada, se essas várias formas de apresentação da realidade, essas várias formas de representação da realidade são compreendidas por todos. Às vezes você recebe uma criança do interior do Amazonas, do interior de Goiás, que não sabe ler uma fotografia. Isso parece um absurdo? Não. A gente tem que, antes de mais nada, observar e perceber se todos estão cientes e capazes de fazer a leitura daquele material que você apresenta para ensinar história. Então, um livro que contém imagens, ou você usando imagens como recurso para ensinar história, antes de apresentá-la como se fosse uma coisa natural, é preciso verificar se todo mundo distingue fotografia de desenho, de pintura, de uma história em quadrinhos, por exemplo. No ensino de história, é importante lembrarmos, não é verdade que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso não parece um contrassenso? Não é verdade que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, porque se não houver comentários, se a professora ou o professor não fizer mediações adequadas, essa imagem não significa rigorosamente nada. Ela é simplesmente muda. É por meio da mediação da professora e do professor, com seus comentários, com as suas perguntas, que aquela imagem vai adquirindo sentido. E essa ideia, então, tão propagada, de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não se verifica principalmente nos anos iniciais, em que o vocabulário da criança do ensino fundamental, nos seus anos iniciais, é um vocabulário que vai se sofisticando na medida em que ela se torna uma leitora também textual. Porque até então ela faz leituras das mais variadas formas. E é importantíssimo percebermos o quanto a cultura da professora, a sua forma de falar corretamente, vai influenciar, por meio da mediação, da sua mediação, a aquisição de um vocabulário que cada vez mais represente uma ampliação dos horizontes em que a criança vive. Ao selecionar um livro didático, o professor ou a professora deve ter em mente tudo isso que a gente acabou de meditar, porque ao distinguir um livro acadêmico, tanto na forma como no conteúdo, esse livro acadêmico ele é uma transposição daquilo que foi discutido na academia para se tornar um livro didático. Esse movimento significa uma adequação do discurso e vale lembrar também que nem todas as propostas pedagógicas acham natural que se faça uso desse material que foi transposto da academia para a educação básica. Um exemplo que nós já tratamos no vídeo 2 é da pedagogia Waldorf. Lá, as próprias crianças é que constroem o seu material. Então, livro didático nem sempre, em todas as propostas, é um recurso usado naturalmente. Ele é criticado, há várias propostas que sugerem alternativas autorais, em que a criança se torna proativa construindo o seu próprio material. O livro didático, para quem adota, para as metodologias que fazem uso dele, ele apresenta um ponto de vista particular da história, no qual o conhecimento está cristalizado, acabado. Por isso é preciso fazer uma seleção rigorosa e ter consciência de que ele é limitado exatamente por isso. Traz uma percepção cristalizada e que é preciso então ampliar com outros recursos. O livro didático, principalmente para quem está começando a atuar na vida, no trabalho docente, ele pode ser um recurso de apoio, mas não deve ser nunca o único. É preciso trazer complementos dinâmicos e processos que complementem essa perspectiva do autor daquele livro escolhido, porque por menor que seja, é sempre limitado, como está sendo apontado nessa afirmação. Aquele conhecimento está cristalizado e precisa ser dinamizado, vivificado por experiências da própria professora ou do professor. Essa seleção exige uma análise criteriosa, porque nós precisamos considerar o fato de que o livro didático é uma mercadoria
que sofre influências dos valores e das concepções envolvidas em sua produção. Aí nós já nos referimos agora há pouco, muitas vezes passa por uma questão de marketing. Certo livro é muito propagado, independente da sua qualidade. Ele chega a circular muito mais por influência da publicidade do que por uma qualidade intrínseca. Esse é um cuidado que nós devemos sempre ter na hora que lidamos com a seleção de um livro didático. Os livros, com seus conteúdos, que são reflexos do pensamento dos seus autores, historiadores ou professores de história, neles nós precisamos também lembrar o seguinte aspecto: o que se deixa de fazer ou dizer é tão importante quanto o que se faz ou se diz. Essa reflexão ela pode nos orientar muito durante o nosso trabalho acadêmico, principalmente quando a gente está lidando com história, com geografia, com as disciplinas de humanidades, porque se fala e se diz explicitamente, mas também o silêncio, se a gente sabe fazer a leitura correta, ele pode ser eloquente, por mais paradoxal que isso seja. E nós podemos lembrar nesse caso que a presença das camadas populares nos livros didáticos da história é um reflexo disso. Desde quando elas participam? Desde quando elas são apresentadas? Durante muito tempo, a sua presença foi omitida. Quando ela aparece, o que isso quer dizer? Por exemplo, como a escravidão no Brasil e a revolta dos Canudos têm sido tratadas. Elas muitas vezes são representadas como passivas, irracionais, supersticiosas, essas camadas populares. No entanto, isso é reflexo de um momento histórico em que o que se diz ou o que não se diz tem muito a ver com a ideologia dominante. O outro exemplo é a representação dos negros e dos indígenas como selvagens. Nós já citamos há pouco, como as obras dos viajantes franceses e outros estrangeiros que passaram aqui pelo Brasil faziam oposição, tentando representar os índios e os negros que estavam aqui no Brasil como selvagens e em oposição a eles, autores franceses ou europeus, que eram então colocados na categoria de civilizados. Essa oposição foi sendo trabalhada ao longo do século XX e a nova história tratou de quebrar completamente essas fronteiras, porque não se trata mais dessa dualidade, e sim de perceber que toda cultura tem um valor por si mesma e ela não pode ser colocada de uma forma hierárquica diante de outra, a não ser quando você tem essa situação de que há uma ideologia tentando colocar uma hierarquia, uns civilizados, outros selvagens. Isso não interessa à nova história, muito menos a formação das novas gerações, que no Brasil, agora, desde os anos 60, nós temos as primeiras escolas indígenas, professores indígenas atuando na mediação, na construção de conhecimentos para a sua cultura, muitas vezes vivificando a língua materna e aprendendo o português como uma segunda língua. Isso é uma novidade e mostra como essas camadas populares e os negros e indígenas do Brasil estão sofrendo, então, uma representação cada vez mais fiel, fruto de uma grande luta em que eles se tornam autores. O movimento negro e, como é o caso agora da citação, as culturas indígenas sendo trabalhadas por meio de professores daquela cultura. Vamos citar aqui um exemplo de prática em sala de aula para quem está trabalhando no 4º e 5º anos. Comparar as imagens que são reproduzidas em momentos distintos, porque esse trabalho é necessário para estabelecer relações históricas das permanências e das mudanças, além de relativizar a importância de personagens ao longo da história. Mais ou menos isso que afirmamos agora há pouco. Trabalhar livros de épocas diferentes, o mesmo tema, como ele foi trabalhado num livro de história dos anos 60, 70, 80, antes do fim da ditadura, e como ele está sendo trabalhado agora na perspectiva da história renovada, da nova história, nos anos 2000, dos anos 2010 até o presente. Essa comparação nesses anos pode ser um exercício muito interessante para que a criança perceba como o mesmo personagem, por exemplo, como os negros, os índios eram representados naquele período histórico no Brasil e como eles são representados hoje. Essa percepção constrói de uma maneira muito significativa o conceito de sujeito histórico, de como a sociedade muda
a forma de representação dessas camadas, na medida que também mudam os embates e os temas que são tratados de uma maneira mais ampla no contexto acadêmico, no contexto político, e isso faz um reflexo chegar até o material didático que é acessado pelas crianças dessa faixa etária. Esse dado é bastante relevante e faz com que você, então, tenha ideia de como você pode trabalhar de uma maneira crítica e muito criativa a partir do uso de imagens que são representações das mais variadas ordens, sempre de acordo com aquilo que você tem planejado. E nesse momento, fotografia, pintura, desenho, charge, tem o mesmo valor desde que mediado da forma correta. Sempre lembrando que a imagem sem a sua mediação, ela não tem nenhum sentido, principalmente nessa faixa etária. Estamos chegando ao fim desse vídeo, lembrando que ao longo dessa apresentação nós avaliamos o uso das imagens nesses livros didáticos, sua origem e a relação com a educação do olhar. Lembramos que algumas propostas pedagógicas abrem mão dessa materialidade, propondo uma criação feita pelos próprios alunos. Vimos também que as imagens educam e que precisamos questionar seu uso no processo de ensino e aprendizagem no mundo saturado de imagens, considerando o que é representado e o que é apagado na história. É importantíssimo considerarmos isso. Muitas vezes se fala muito mais pela omissão do que pela apresentação. Para esse questionamento, a mediação da professora com a formação adequada, rigorosa, é fundamental, uma vez que ela vai fazer a ponte entre aquilo que é produzido na academia e fazer com que esse conhecimento chegue com o discurso correto, com a leitura crítica correta até a criança nos primeiros anos do ensino fundamental. Com isso a gente chega ao fim desse vídeo. Bons estudos e até o próximo.